pensar que banco suíço já foi sinônimo de estabilidade financeira, hein? O Crédit Suisse foi fundado em 1856 por Alfred Escher. Na época, havia um debate entre os suíços sobre quem deveria financiar o nascente sistema ferroviário do país. Alguns defendiam o financiamento público, outros o privado. Escher estava entre estes últimos. Dessa forma, ele fundou o Crédit Suisse justamente para financiar a expansão da malha ferroviária suíça. Nisso, ele foi extremamente bem sucedido. Escher esperava vender 3 milhões de ações. Ele acabou vendendo 218 milhões em apenas 3 dias. Logo, o banco pôde financiar a expansão da malha ferroviária e acabou sendo fundamental para o desenvolvimento da Suíça no final do século XIX e no início do século XX. Estando o país no padrão ouro, o Crédit Suisse não tinha como dar um passo maior do que a perna. As coisas continuaram assim até o final do século XX. Em 1999, após um referendo, os suíços aprovaram o fim do lastro do franco. A moeda deles, enfim, deixaria de ser lastreada pelo ouro e se tornaria um papelzinho colorido lastreado pela honestidade de políticos, tal como as outras moedas estatais. Sem o lastro no metal, a Suíça permitiu que seus bancos adotassem o sistema de reservas fracionárias. Já tem um vídeo no canal sobre isso, mas, grosso modo, dentro desse sistema, um banco pode ter em suas reservas apenas uma fração daquilo que ele diz ter. É uma fraude completa, que só o dinheiro fiduciário mesmo pode permitir. Com a adoção desse sistema de reservas fracionárias, os bancos suíços foram gradualmente perdendo a sua solidez e se tornando tão podres quanto os outros. E isso nos leva à recente crise pela qual o Crédit Suisse está passando. Em março deste ano, o Silicon Valley Bank, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, foi à falência. E por quê? O banco havia investido uma porção substancial do dinheiro de seus clientes em títulos de longo prazo. Quando o Fed aumentou a taxa de juros de quase 0 para 4,5% ao longo de 12 meses, o preço daqueles títulos despencou. O Silicon Valley vendeu sua carteira de títulos ao Goldman Sachs, tendo um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares. Em seguida, o Silicon Valley tentou levantar capital entre investidores para arrumar suas finanças, no que não foi bem sucedido. Tudo isso ligou o sinal de alerta de muitos correntistas, que, com razão, correram para retirar os seus depósitos. Graças àquele sistema de reservas fracionárias, o banco não tinha dinheiro para pagar a todos. A bigorna da realidade se impôs. As ações do Silicon Valley Bank Financial Group despencaram tanto que a negociação delas foi interrompida. Em um livre mercado, a conta dessa farra recairia sobre os correntistas com depósitos não segurados e as seguradoras que garantiam os depósitos segurados. Entretanto, como o grau de socialismo nos Estados Unidos está lá nas alturas, claro que o Estado interveio. Reguladores federais assumiram o controle do banco. Eles tentaram achar um comprador para ele, mas não tiveram sucesso. Então, as reservas do Silicon Valley foram transferidas para um outro banco, com a promessa de que os depósitos segurados seriam pagos. Mas logo depois, os reguladores anunciaram que os depósitos não segurados também seriam pagos. Como a máfia estatal vai fazer isso? Imprimindo dinheiro, claro. Quem usa dólar pagará a conta. Beleza, mas o que isso tem que ver com Crédit Suisse? Essa falência do Silicon Valley Bank criou uma crise de confiança que se espalhou para outros bancos que estavam mal das pernas. Um deles foi o Crédit Suisse. Nos últimos 15 anos, o banco se viu metido em vários escândalos, incluindo a espionagem de 7 de seus próprios executivos, a perda de 5,5 bilhões de dólares devido a um único cliente, um esquema para clientes sonegarem impostos. Nisso, eles estavam de parabéns. E a tentativa de esconder dos acionistas informações sobre empréstimos dúbios feitos a companhias moçambicanas. Ainda, nos últimos anos, o Crédit Suisse abraçou a lacrate com força. Na página do banco, há todo aquele discurso progressista sobre sustentabilidade e diversidade, que não posso comentar aqui. E esse aqui é o seu glorioso diretor. Com tudo isso, a credibilidade do banco foi caindo.
Só no último trimestre de 2022, cerca de 110 bilhões de francos suíços, mais de 600 bilhões de reais, foram retirados de lá. Em 2022, o banco sofreu a sua maior perda anual, tendo um prejuízo de 7,3 bilhões de francos. A crise de confiança aumentou com a falência do Silicon Valley Bank. Preocupados com o contágio, os clientes do Credit Suisse aumentaram a taxa de saque de suas contas. Fosse o sistema sólido, o impacto disso seria limitado. Contudo, lembre-se do sistema de reservas fracionárias. O Credit Suisse já estava ficando sem dinheiro para pagar o tanto de gente que tirava suas economias de lá. O seu principal investidor, o Banco Nacional Saudita, comunicou que não poderia fazer mais aportes devido aos limites impostos pela legislação da Arábia Saudita. Após esse comunicado, as ações do Banco Suíço despencaram 30% em um único dia. Se, em janeiro de 2020, a ação do banco valia mais de 12 francos, em março de 2023, ela valia apenas 1,86, uma desvalorização de 85%, e de um respeitado banco suíço. Mas o Bitcoin que é volátil, né? Novamente, em um livre mercado, quem tivesse capital alocado na empresa é que pagaria a conta. Contudo, sendo a Suíça também um socialistão, a máfia estatal local decidiu intervir. O argumento foi aquele de sempre: risco sistêmico. Uma vez que o sistema monetário fiduciário é um castelo de cartas, há o risco constante de ele desabar de vez. Na verdade, é inevitável que desabe, mas os que se beneficiam do sistema procuram adiar ao máximo seu colapso. Assim, a máfia estatal local emprestou 54 bilhões de francos para o Credit Suisse. Só que isso não foi o suficiente. O banco continuava sangrando. Aí o governo suíço decidiu costurar um acordo para empurrar o problema com a barriga. Qual foi o acordo? O Union Bank of Switzerland, mais conhecido como UBS, a maior instituição financeira da Suíça, concordou em comprar o Credit Suisse por 3 bilhões de francos, ou 60% do que a empresa valia em fevereiro de 2023. O Banco Nacional Suíço pronunciou-se, afirmando que a compra do Credit Suisse pelo UBS garantiria estabilidade financeira e protegeria a economia do país. Ah, que lindo, não? A princípio, a operação precisaria da aprovação dos acionistas do UBS. Legislações positivistas, contudo, são alteradas conforme interesses políticos. Aí o governo suíço aprovou uma mudança, a toque de caixa, para permitir a aquisição sem a aprovação dos acionistas. Note que não há nada de privado nessa operação. O UBS só comprou um banco podre como o Credit Suisse devido à intervenção estatal. E claro que vai ser bem recompensado por isso de alguma forma. Os suíços vão acabar pagando a conta. Essa história do Credit Suisse, do Silicon Valley Bank e de tantos outros bancos nos remete à mensagem que Satoshi Nakamoto incluiu no bloco Gênesis do Bitcoin, uma manchete do The Times, de 3 de janeiro de 2009, na rebarba da crise financeira de 2008. Chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. E é essa a grande diferença entre a crise atual e as crises anteriores. Desta vez, temos como escapar. Veja, se um renomado banco suíço mostrou-se insolvente, que dirá dos bancos bananenses, hein? Se você tem dinheiro guardado neles, é hora de considerar a alternativa.